Boa noite a todos. Com grande alegria, eu estou aqui com vocês para conversar um pouquinho sobre um tema que cada vez mais está presente na nossa vida. Faz parte da nossa rotina, ou alguém que a gente conhece passa por uma situação dessa, que é a dificuldade de... Só um pouquinho. Que é a dificuldade de conseguir engravidar. Eu gostaria de pedir auxílio aos amigos do plano espiritual para que eu possa oferecer a vocês, nesse nosso bate-papo, o máximo possível de informações para que possamos ter uma conversa agradável sobre o assunto. A nossa conversa de hoje não vai abranger em si os aspectos bioéticos da infertilidade conjugal, né? Para isso, eu recomendo alguns livros muito interessantes que abrangem completamente o assunto. Nós temos O Clamor da Vida, da doutora Marlene Nobre, temos A Vida contra o Aborto, também dela, tem o livro lançado pela Associação Médica Espírita do Brasil, Temas de Valorização da Vida, O Aborto em Questão, e o próprio, entre vários livros da série André Luiz, inicialmente no Missionários da Luz, fala bastante sobre a reencarnação, mas a gente vai partir do princípio, nessa nossa conversa, de que todos nós estamos cientes de que para que haja, na verdade, que a matéria em si, ela tende à desorganização. Então, para que haja a organização da vida, das células, né, intraútero, para que cada célula saiba como se direcionar, o que vai virar um braço, o que vai virar a cabeça, é necessário que haja um modelo organizador biológico direcionando a organização dessa matéria, né? Que o embrião ele não é, como costumam dizer os materialistas, um amontoado de células, que existe sim ali um espírito coordenando a estruturação dessa vida, né? Então eu trago para vocês a visão de quem se sente abençoada de poder diariamente trabalhar com isso. Eu vejo essa vida se desenvolvendo desde muito pequena, né? Desde milímetros de existência eu já vejo o coração ali fazendo força para se mostrar. E eu tive a oportunidade de poder reunir um material bastante bacana nesse livro Gestação e Encontro entre Almas, inicialmente lançado pela editora, pela Folha Espírita, e depois reescrito, acrescentando uma experiência vivencial da maternidade e da prática médica pela AMA Editora. E eu vou trazer para vocês um pouquinho o que eu tenho aprendido ao longo da minha prática médica sobre o assunto. Não trabalho com fertilização em si, tá? Minha especialidade é medicina fetal, mas eu trago para vocês um pouquinho os aspectos do que estaria envolto sobre as dificuldades de se conceber uma vida aqui no plano físico, né? Então é lógico que um casal, quando possui suas afinidades e programa-se para manter o seu legado, né, é habitual que a gente procure pensar em ter um filho, né? Na maioria das vezes, né, lógico que existem as suas exceções, isso é um pensamento natural, e quando isso não acontece de forma normal, isso gera uma ansiedade, né? E a primeira pergunta, óbvio, que vem é por que essas crianças não estão vindo, né? Por que não com a gente, quando muita gente isso acontece de forma tão natural? Então, a primeira coisa que a gente vai conversar um pouquinho é sobre a parte física, né?
fisiologicamente, como é que acontece o processo de uma gestação, né? Que é o que a medicina tradicional se baseia e é inicialmente o que a gente precisa ver, né? Da parte orgânica, o que está acontecendo ou não acontecendo que está dificultando esse processo. Então, como é que se dá a gestação? Da parte feminina. Todo mês, em situações normais, um dos óvulos, pelo menos, ele produz vários folículos que são estimulados hormonalmente, e um deles, uma vez por mês, eclode um desses ovócitos que vai, né, saindo caminhar pela trompa, chegando até o útero para que esse ovócito possa ser fecundado, né? Aqui um corte como se a mulher tivesse sido cortada no meio, a gente estivesse olhando lateralmente. Então, aqui olhando por baixo, a entrada da vagina, né? Aqui a vagina, o colo do útero, e por aqui que vai ser o caminho que o espermatozoide vai fazer, né? Ele, aqui olhando de frente, a vagina, o colo do útero, e aqui onde eles vão se encontrar para ser fecundado esse ovócito, né? Já do lado masculino, a gente tem aqui embaixo o testículo, onde são produzidos os espermatozoides. Eles podem ser acumulados aqui na espermátide, né? Depois eles passeiam por esse canalículozinho e vão se juntar com o sêmen produzido na vesícula seminal, para depois serem expelidos na hora da ejaculação através do pênis, né? Mas não é só isso, né? Parece muita coisa, mas não é só isso. Isso tudo começa muito antes. Começa lá no cérebro, do lado feminino, lá na hipotálamo, atuando sobre o hipotálamo, né, atuando na hipófise, que vai atuar na produção de uma série de hormônios que vão induzir esse ovário a produzir tudo isso que a gente conversou. Do mesmo jeito do lado masculino também, o hipotálamo, né, o hipotálamo aqui vai atuar para ir lá embaixo produzir no testículo, produzir testosterona para ir produzir no testículo todo esse caminho que a gente conversou. Então, antigamente, quando se iniciou o tratamento para a infertilidade, era ser avaliado cada um desses processos, dessas etapas, para ver onde estava essa dificuldade e, dependendo de onde tivesse o processo, se atuava especificamente em cada um desses processos. Então, a dificuldade está na produção de espermatozoide, vamos atuar ali. A dificuldade está na produção no caminho, vamos atuar ali. Só que com o passar do tempo, a parte mais específica, que é a fecundação in vitro, que é pegar o óvulo e o espermatozoide lá no laboratório e colocar um dentro do outro, isso foi sendo barateado, né, para implantar especificamente o embrião dentro do útero da mulher. Inicialmente isso era um processo muito caro, então isso era deixado apenas para o processo final. Produção de um embrião em laboratório, isso era muito caro e isso era deixado só em casos muito específicos. Por exemplo, às vezes se transferia só o esperma, às vezes se induzia ovulação só, mas com o tempo isso foi sendo barateado, né? Com o avanço da ciência, isso foi ficando mais barato. Então, atualmente, muitas vezes tem se pulado etapa, né? Então, o tratamento tem sido direto para a produção de embriões em laboratório, que é o ICSI, que se chama Injeção Intracitoplasmática de Espermatozoide. Como se lê nesse texto colhido na internet, no Núcleo Santista de Reprodução Humana, devido às excelentes taxas de fertilização e o bom desenvolvimento embrionário, a técnica de ICSI tem sido indicada em praticamente todos os casos de infertilidade, mesmo sem a presença do fator masculino de infertilidade, né? E quais as consequências disso, né? Nós estamos produzindo embriões, e como a gente conversou lá atrás, para que haja a produção de um embrião, é necessário que haja um espírito conectado a ele, né? Para que a célula seja organizada, para que a matéria seja estruturada, a princípio, né? É necessário que haja um modelo organizador biológico.
Então, seria importante que a gente tivesse um pouquinho de atenção sobre esse assunto. Como é que está essa prática hoje em dia na nossa rotina médica? Como é que é feito a princípio, né? Vamos ver como é que é feito a produção do embrião. Inicialmente é feita a indução da ovulação na mulher, né? Então ela recebe medicações que fazem com que aquilo que é produzido mensalmente, um ou dois, induzido um óvulo, ela toma uma medicação. Então os ovários dela ficam bem estimulados e aí através de uma sonda se vai pela via transvaginal e se coleta cada um desses ovócitos para que eles sejam levados em laboratório para serem fecundados, né? Então, como se pode ver, são vários que são coletados de uma única vez. E aí, com a inseminação do espermatozoide em cada um deles, eles se dividem, como se pode ver aqui, e por volta do terceiro dia eles estão prontos para o próximo passo, que é ou a transferência ou congelamento, né? A transferência se dá por volta do segundo ou terceiro dia, e quantos se são indicados a serem transferidos, né? Segundo a resolução do CFM, isso depende da idade da mãe. Por volta de 40 anos ou mais, está indicado um máximo de 4 embriões. De 35 a 39 anos, 3 embriões por tentativa, e até 35 anos, 2 embriões. A nossa medicina tradicional são transferidos vários, mas se sabe que quanto mais bebês dentro da barriga, maior o risco para essa gestação, né? Então, a gente tem que lembrar também que deve-se tomar cuidado com a prática, pois talvez quem esteja transferindo, transfere 4 com a tentativa de que um fique, mas se ficarem os 4, será que ele não vai sugerir que algum seja interrompido? Isso é algo a se pensar. Outra coisa que se deve pensar também é que como a mulher no dia a dia, nossa rotina diária tem se dedicado cada vez mais à profissão, ao estudo, ela tem deixado para engravidar um pouco mais tarde, então a tendência de que esses tratamentos sejam feitos em mulheres com 40 anos ou mais é maior, né? E então a tendência que seja ofertado mais embriões também é maior. E estudos têm mostrado que, ao contrário, quanto menos embriões são transferidos, maior a chance de sucesso na fertilização. Essas informações eu estou trazendo para vocês porque, assim, estamos falando com um público espírita, que valoriza a vida e valoriza o embrião. Só que, às vezes, numa situação de uma dificuldade de engravidar e numa ansiedade, não necessariamente se procura um profissional que pense como nós. E às vezes a gente pode receber orientações que não necessariamente sejam compatíveis com aquilo que acreditamos. Então, a gente, sabendo dessas informações, a gente pode, às vezes, na hora que nos for oferecido, contradizer, falar assim, não, doutor, eu prefiro que sejam só 2, se são 2 que eu estou pronto para carregar dentro do meu ventre. Para que depois não se fique naquele situação desagradável do tipo, eu tenho 4 e agora o médico está me dizendo que é mais seguro que eu interrompa 2 e eu fico no dilema de, ai meu Deus, e agora eu vou interromper uma vida, mas eu quero muito essa gravidez, entendeu? Então vamos trabalhar com muita cautela antes de fazer alguma coisa do que depois ter que lidar com as consequências. Tá? Pela resolução, está proibida e podem ser penalizados se constatada a redução embrionária em caso de gravidez múltipla contínua vigente, mas não há fiscalização sobre o assunto e eu acho, nunca ouvi dizer que alguém foi punido a respeito do assunto, principalmente porque isso é feito dentro de uma sala escura de ultrassom. Não acho que, uma vez que haja um acordo entre médico e paciente, isso vai ser fiscalizado. E os demais embriões não utilizados, eles são congelados.
Será que no Brasil existe uma fiscalização sobre quantos embriões são produzidos anualmente? Existe. Desde 2012 para cá, existe uma fiscalização e cada vez maior é o número de embriões que temos congelados. Em 2018, o último relato de 2019, eram 88.776 embriões que haviam sido produzidos. Todos eles estão congelados e o que fazer com esses embriões, né? Eis a questão. Será que o espírito fica congelado, ligado, uma vez que foi necessário um espírito para coordenar essa organização celular? Não sabemos, né? Lógico que depende muito da evolução desse espírito, da necessidade desse espírito. A gente tem que lembrar que existe o fio de prata, né? Que ele pode ou não, ele pode estar ligado, mas não necessariamente ele precisa ficar ali no laboratório preso a esse embrião congelado. Em alguns casos isso pode ser útil, se precisar. A gente tem que lembrar dos ovócitos, que muitas vezes são usados no plano inferior como objeto de obsessão, então às vezes para um embrião que precise ficar nessa condição é melhor ficar dentro de um laboratório do que sendo usado para a prática de vampirismo. É só um exemplo que eu estou dando. Um outro embrião, um outro espírito pode estar ligado a um embrião e pode estar fazendo outras coisas, pode estar estudando, aguardando o momento de reencarnar, ou em algum momento um embrião que necessariamente estivesse vinculado a um embrião que fosse reencarnar, ele pode, esse espírito de esse fio de prata pode ser simplesmente desconectado pelo plano espiritual, assim. A grande beleza do planejamento reencarnatório é que não existem regras e elas podem ser adaptadas às necessidades dos espíritos envolvidos. Mas aí vem a grande pergunta: o que fazer com esses embriões congelados? A primeira coisa é tratá-los com respeito. São vidas, são seres humanos, com todas as suas potencialidades até onde eles possam evoluir. A doutora Marlene Nobre sempre dizia que enquanto não tivermos um equipamento que seja capaz de detectar se existe a ele um espírito vinculado ou não, devemos tratá-los como se existisse. E quando existisse tal desse equipamento, aqueles que não tiverem espíritos vinculados podem ser utilizados para pesquisas e seja o que for. Só que, óbvio que aqueles que não tiverem espíritos vinculados não serão úteis para essas pesquisas, pois não vão evoluir da maneira que se espera. O tempo de congelamento influi na resposta desse embrião, a forma como ele vai evoluir quando for transferido? Não. Existe um trabalho que foi realizado que mostrou que, às vezes, mais tempo de congelamento tinha melhor resposta. Em 2010, foi transferido o embrião que estava congelado há 20 anos e essa gestação evoluiu. Em 2014 foi feito um trabalho, que é esse gráfico que tem aqui do lado, onde foram avaliados 3.367 embriões e não se observou diferença nas gestações deles, independente do tempo de congelamento. As melhores respostas foram embriões que estavam há 36 e a 47 meses congelados. E sugestões: se você tem embriões congelados e não pretende transferi-los, doe para pais que não podem, né, obter os filhos dessa maneira. É o que a gente pode fazer por enquanto, né? Mas, no que a gente estava conversando antes, a nossa avaliação parou no cérebro. Essa é a avaliação da medicina tradicional. E a gente traz agora uma proposta que vai um pouco além,
ela vai com o olhar do paradigma médico espírita, onde sabemos que quem está conectado diretamente ali, comanda o funcionamento do cérebro, de tudo aquilo que a gente avaliou até agora, é o espírito, né? Quem forma o corpo e traz as suas deficiências e lesões na estruturação é o espírito que, através do seu perispírito, que vai moldar esse corpo, que vai se formar e causar ou não as suas deficiências, né? Então é esse olhar que vai justificar essas dificuldades que a gente tem, né? Que talvez esteja associado ou a práticas dessa vida, né? Práticas sexuais, práticas doenças ou não, ou até mesmo de outras existências que tivemos que justifiquem essas dificuldades que estamos trazendo, né? Então a gente traz um outro olhar de que maneira poderíamos lidar com essas dificuldades nessa existência, né? Então, abrir um pouco mais essa visão para essa dificuldade de se trazer um filho, de se gerar um filho nessa existência. Então, por que será que essa criança não está chegando? Como sabemos, para que haja um encontro entre óvulo e espermatozoide, é necessário, como diz no Missionários da Luz, é necessário que exista um espírito conectado ao perispírito dessa mãe, né? No caso da reencarnação do Segismundo, a gente viu isso, e ele não estava conseguindo chegar porque não conseguia se aproximar do casal por uma dificuldade dele de se aproximar do pai dele, né? Então é necessário que haja uma aproximação desse espírito reencarnante antes mesmo de que haja a fecundação do óvulo espermatozoide, né? Então é importante que a gente facilite a aproximação desse espírito antes mesmo de que haja essa fecundação, antes mesmo de que se procure um tratamento de fertilização, né? Quantas vezes a gente não ouve falar, por exemplo, de gestações de casais que tentaram inúmeras vezes fertilizações assistidas e de repente quando eles desistiram e fizeram uma adoção, de repente não aconteceu uma gestação espontânea, né? Talvez porque esse espírito percebeu que esses pais estavam prontos para serem realmente pais e oferecerem amor para alguém que nem era biologicamente deles. Então eles falaram, poxa, esse espírito percebeu, poxa, se eles aceitaram alguém que não veio através deles, eles vão me aceitar. A gente tem que lembrar que um espírito reencarnante traz muitos compromissos, né? São espíritos com os quais a gente tem muitos compromissos de outras vidas e é difícil entrar no esquecimento e se entregar às vezes a pessoas com as quais a gente tem dificuldades de se relacionar, né? Joana de Ângeles, em As Leis Morais da Vida, já nos diz que normalmente, antes do mergulho no corpo carnal, o espírito reencarnante estabelece intercâmbios com os futuros genitores. Os filhos não chegados pela via normal, não obstantes, utilizam-se dos sutis recursos da vida que reaproximam os afins pelo amor. Os que se encontram na pauta das tuas necessidades chegar-te-ão hoje ou mais tarde. Logo, se existe algum filho para chegar até você, ele vai chegar. Então, simplesmente, é importante que se esforce para estar pronto para recebê-lo da melhor forma, porque ele vai chegar de um jeito ou de outro. E enquanto esses filhos não vêm, o que podemos fazer, né? Podemos procurar acolher esse espírito reencarnante. De que maneira? Com uma série de condutas que eu vou comentar com vocês agora. Por exemplo, a primeira delas é a reforma íntima, procurando ser uma pessoa melhor a cada dia. Todos nós, certamente, temos alguma coisa que precisamos melhorar, senão não estaríamos reencarnados aqui, né? E ao longo desse processo nós vamos cometer falhas, fora as que já tivemos antes de reencarnar, né? E a melhor maneira de sermos pessoas melhores é olhar para essas falhas e nos perdoarmos por cometê-las e aprender com elas, né?
Entre a terra e o céu, existe uma frase muito interessante que diz o seguinte: Jesus aconselha-vos a perdoar infinitamente, para que o amor em nosso espírito seja o sol brilhando em casa limpa. E é importante que a gente use essa frase não só para perdoar o outro, mas a perdoar a si mesmo, né? E uma coisa importante, principalmente no processo de infertilidade, que eu tenho observado, isso é uma coisa minha, tá? Inclusive por experiência pessoal. No livro Nosso Lar, no capítulo 20 sobre noções do lar, a dona Laura ela explica como funciona mais ou menos a estruturação de um lar, né? Ela diz que o sentimento feminino ele é o vértice vertical, que seria as inspirações criadoras da vida, a ternura, o sentimento e a inspiração. E o sentimento masculino seria o vértice horizontal, que é a realização no campo do progresso comum e os trabalhos temporais. E que o encontro desses dois vértices, né, seria o lar, que é o sagrado vértice onde homem e mulher se encontram para entendimento indispensável. É o templo na união espiritual antes do corporal. Na rotina diária, na busca cada vez maior pela realização profissional e pela como é que eu vou explicar isso? Pela significância na sociedade, às vezes nós mulheres precisamos assumir posturas mais assertivas, mais ríspidas, e às vezes a gente acaba trazendo essa atitude para dentro do lar e para nossa relação homem-mulher, né, na dinâmica do lar. E a gente acaba esquecendo da importância dessa ternura, desse se permitir cuidar, desse dessa conexão com o Criador, desse acreditar, que são coisas importantes para gestar, né? E são exercícios que às vezes uma infertilidade nos permite exercitar. Então eu sugeriria rever, até mesmo para o homem também, às vezes, se permitir, se deixar ser cuidada, né? Eu acho seria importante dar uma olhada em como está essa dinâmica dentro do lar, né? Não quer dizer que do lado de fora não tenha que manter do jeito que está, mas dar uma atenção especial em como está isso dentro de casa, porque quando somos mães, como quando gestamos, a gente tem que focar a atenção a esse pequeno ser que está sendo gerado dentro da gente. E isso nos leva a uma necessidade de conexão com o Criador e uma fragilidade e ao mesmo tempo fortaleza que se não nos sentimos cuidadas o bastante, isso dificulta muito o processo. E se essa dinâmica é reestabelecida antes da gestação, isso facilita bastante. Espero ter conseguido ser clara, mas se não fui, no final eu estou aberta a perguntas. Outro momento importante para aproveitar, enquanto a criança não vem, é fortalecer os laços entre o casal. Dr. Albert, no, no tempo que eu passei lá no Caibar Schutel, Dr. Albert é o mentor
do Gabriel Schutel, ele acompanhava a gente no ambulatório da Associação Médica Espírita de São Paulo. Quando a gente acompanhava os casais com infertilidade, ele sempre dizia que os pais são as paredes de uma casa e a criança é o telhado. E que se as paredes não estão muito bem estruturadas, quando o telhado chega, essa casa desaba. Então é importante que essa comunicação seja muito clara, muito bem estabelecida, que haja uma cumplicidade, uma fortaleza, uma segurança, propósito único do que realmente se deseja na criação, na educação dessa criança, porque quando ela chega, as coisas ficam bem complexas, principalmente conforme a criança vai crescendo, existe uma dificuldade de... A criança gosta de testar a gente, sabe? De procurar os limites. Então é importante que haja uma comunicação clara e bem assertiva entre o casal, né? E um amor, uma fortaleza muito clara, tá? Um momento bom para vocês fortalecerem isso. Também é importante, uma vez que possam haver lesões perispirituais e até orgânicas mesmo, que dificultem a gestação, não necessariamente identificadas pela parte médica, é importante que se tomem passes, né, para que haja uma reharmonização eletromagnética do perispírito e seus centros vitais. Como lemos em Mecanismos da Mediunidade, o processo de socorro pelo passe é tanto mais eficiente quanto mais intensa se faça a adesão daquele que lhe recolhe os benefícios. Então, assim, não adianta ir ao centro espírita receber o passe se você não estiver conectado e disposto a receber o que estiver ali para lhe ser transferido. Nos domínios da mediunidade, se lê que a assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela se ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que lhe servem no templo do corpo, edificando as valiosas reconstruções. O passe, como reconhecemos, é importante contribuição para quem saiba recebê-lo com o respeito e a confiança que a valorizam. Então, assim, essas vidas microscópicas são as nossas células, né? Nós comandamos nossas células e se a nossa mente estiver disposta a receber o que está sendo emitido, nós vamos ajudar essas nossas vidas microscópicas a se reequilibrar. Também é importante a fluidoterapia, que é a continuação desse tratamento recebido no centro espírita, né? Através da fluidoterapia, da água fluidificada, esse tratamento vai ser continuado dentro do nosso lar, que permite a continuidade, né, do tratamento eletromagnético, sendo valioso veículo de intervenção da espiritualidade. Nos domínios da mediunidade se lê que, por intermédio da água fluidificada, precioso esforço de medicação pode ser levado a efeito. Há lesões e deficiências no veículo espiritual a se estamparem no corpo físico que somente a intervenção magnética consegue aliviar até que os interessados se disponham à própria cura. Então, mais uma vez, é um auxílio e somente você mesmo será capaz de coordenar essas suas vidas microscópicas, esses seus habitantes do seu próprio corpo, para que eles se reequilibrem e possam auxiliá-lo no que você deseja. O padrão mental e pensamento, né? Então, assim, para que você receba tudo isso que você está disposto a receber, você precisa manter uma via de comunicação com o plano espiritual. É uma estação de rádio, né? Se você quer ouvir música clássica, você não pode pôr uma estação de rádio de funk, né? E nos domínios da mediunidade, lemos que renovemos o pensamento e tudo se modificará conosco. O pensamento exterioriza-se e projeta-se, formando imagens e sugestões que arremessa sobre os objetivos que se propõe a atingir. Quando benigno e edificante, ajusta-se às leis que nos regem, criando harmonia e felicidade. Todavia, quando desequilibrado e dependente, estabelece aflição e ruína. Então, é focar naquilo que você deseja, conectar-se com o plano espiritual para que as coisas possam acontecer. A realização do evangelho no lar, né, que é uma forma de manter o padrão mental e também de conectar-se com a espiritualidade. Em Os Mensageiros,
vemos que toda vez que se ora num lar, prepara-se a melhoria do ambiente doméstico. Cada prece do coração constitui emissão eletromagnética de relativo poder. Por isso, mesmo o culto familiar do Evangelho não é tão só um curso de iluminação interior, mas também processo avançado de defesa exterior pelas claridades espirituais que acende em torno. O homem que ora traz consigo inalienável coraça. O lar que cultiva a prece transforma-se em fortaleza. E compartilhar o futuro. Gestar é apenas uma etapa em todo esse processo. Então é importante pensar o que significa ter um filho, né? A gravidez é só o começo. E esse filho pode, como Joana de Ângeles disse, chegar ou não através da gestação. Então, o que é receber um espírito para se ser orientador dele nessa primeira infância para uma existência? Né? Quais são os valores que se quer transferir, o que se deseja passar na existência desse espírito, né? E imaginar isso, compartilhar isso com o seu parceiro, né? Bom, era sobre isso que eu gostaria de conversar com vocês, tá? Estou à disposição para quem quiser entrar em contato, esse é meu e-mail. Quem quiser mais informações sobre a gestação de uma visão mais ampla, não só na parte física, mas espiritual, psicológica, tem mais informações no livro Gestação Encontro Entre Almas. Vocês podem encontrar em vários lugares, mas na Candeia, no site da Candeia, é mais fácil de encontrar com um frete mais acessível, tá bom? Muito obrigada e uma boa noite a todos, que vocês possam encontrar muita paz no lar de vocês. Eu gostaria de fazer uma prece final agora, pedindo a todos que fechem os olhos, serenem os corações. Querido Mestre Jesus, muito obrigada por essa oportunidade maravilhosa que tivemos de estarmos juntos, reunidos em seu nome, falando sobre as bênçãos da existência nesse planeta, de podermos, através da reencarnação, exercitarmos o aprendizado da compaixão, do amor, da humildade, sempre usando a sua existência como um exemplo a ser seguido. Que possamos, nesse momento, ter os nossos lares abençoados para uma excelente noite de sono. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada e uma excelente noite a todos.